Sejam bem-vindos. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu gosto de ter uma visão assim bem periférica, né? Abrangente. Quem está aqui? Eu quero saber. Não quero nem saber seu nome, tá? Depois você vem contar para mim. Eu vou esquecer mesmo, certo? Mas eu quero saber que tipos de negócios estão representados aqui nessa sala. Vai lá, Marcos. Posto de combustível. Tesoureiro. Ipiranga? Como? Soluções Tecnológicas, TI. Estão abrindo uma ONG, beleza. E o Bolsonaro está fechando as ONGs. Clínica médica. Qual? Agronegócio. Não o mais importante, mas o que sustenta até agora. Certo? Não, mas vamos lá. O que você está pensando? Dá uma ideia aí. Você não, mas o que você faz? Como? Desenvolvedor de TI, programador. Perfeito. Estudante, Pedro. E aí, tu continua vendendo e procurando quem quer comprar? A senhora? Saúde. Calçado sustentável, já fiz isso. Marca Vá a Pé. Segurança da informação. Personal. Desculpa, eu estou surdo. Organizer. Você explica melhor para mim. Escritório de arquitetura. Alimentação. Eu estou nesse ramo. Pastor. Eu vivo nesse ramo. Aqui, vem cá, estão amassando tudo lá e limpando o mundo. Eles limpam o mundo aqui, tá? Vitória é uma cidade bonita, gostosa, agradável, em parte por causa que eles não deixam o lixo criar problema. Muito bom. E aí, tudo jóia? Pegar minha mão, chegou tarde, eu tenho esse privilégio aí. Fala, querido. Empresário, corrente. Você faz, por favor, se retire. Por favor, tenha vontade de se retirar. Certo? Representações comerciais. Beleza. Não fala, mas não fala com aquele cara ali, não. Esse, medicina do trabalho. Pedrão! Vá, ô Pedro. Você está diferente. Hoje chegou, foi a última a chegar e chegou. Foi a última a chegar e chegou. Eita. Que tal, Chico? Deus abençoe. E aqui? O que você faz? Segurança de informação. Você já perguntou, né? O que é esse visual? Alguém disse o que faz aqui? Qual é o segmento? Chegou, trabalha com publicidade, desenvolvimento de fachadas, né? Mais alguma coisa? Aqui. Advogado, beleza. Vai defender nós tudo aqui, eu botar nós tudo na cadeia. Tá? Muito bem, pessoal, vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui.
Não está resolvendo, não? É que fica aqui, então tá, vamos lá. Toma que tá, fala que eu escuto. Tem que ser assim, né? Então tá, vai lá. Muito bem, deixa eu me apresentar um pouco, tá? A minha empresa é uma empresa de consultoria para empresas, a Deploy. Eu trabalho basicamente com princípios Lean. Alguém sabe o que é Lean? Já vou falar, beleza. Muito bem. A missão da minha empresa, certo? Eu tenho uma missão: promover o crescimento da nação através da empresa familiar, transformando-a em empresa sustentável. Essa é a minha missão. Eu aprendi isso um tempo atrás, desde que eu comecei aqui, um pouco antes do Empreendedores. Eu encontrei aqui no Empreendedores uma missão, digamos assim, mais clara para aquilo que eu gostava de fazer, e é isso que eu trabalho. E por coincidência, todas as empresas que eu trabalhei e trabalho são empresas familiares, e todas as confusões que eu encontro dentro da empresa são por causa da família. Existe uma teoria de que empresa familiar não dá certo. Eu não concordo com isso, eu não acredito nisso. Para mim isso é mentira para fazer quebrar a empresa. Eu acredito que nada pode ser melhor do que uma empresa familiar, certo? As crenças que eu tenho, certo? Do ponto de vista do negócio, eu acredito em liberdade, livre comércio, propriedade privada e a família como a base para os negócios e a sociedade. Eu creio em Deus, Jesus Cristo, o Criador do universo. Não é só o Criador da vida, é do universo, tudo. A vida é um detalhe dentro desse universo que eu nem sei qual é o tamanho dele. É nele que eu creio. Então, como eu já perguntei, antes de perguntar sobre o Lean, eu quero perguntar uma coisa. Alguém sabe o que é a indústria 4.0? Só levanta a mão. Quem sabe o que é a indústria 4.0? 1, 2. Para mim esse conceito é muito importante, tá? Indústria 4.0. Houve um ditado aí o seguinte: diz que o Brasil passou por os últimos 20 anos num processo de desindustrialização, deixar de se industrializar, sem ter entrado na industrialização. Quando esse meu amigo está dizendo que o principal negócio é o agronegócio, né, o senhor, ele está falando o quê? Porque ele trabalha num segmento que sustenta não só a economia do país, como as pessoas, mas mais do que as pessoas. Mas o que ele talvez não enxerga ainda é que por trás do agronegócio tem uma rede de indústria, uma cadeia fantástica. Eu já trabalhei para a GCO, né, grupo que trabalha com as marcas Valtra, Massey Ferguson e outras marcas mais, né, concorrentes da John Deere. John Deere é número 1, a GCO número 2. Então, quando ele está falando isso, ele está exatamente olhando para um país que trabalha do processo extrativista, pega qualquer coisa e manda logo lá para fora, ou consome, sem passar por um processo de industrialização. Quando nós tivemos o primeiro boom econômico, após o crescimento do Plano Real, qual foi um dos grandes problemas que nós encontramos no ano de 2012, 13 e 14, e quando descobrimos isso em 2013, que surgiu 2014, veio a crise, um dos fatores, nós não estávamos mais preparados. Nós não sabíamos, e me surpreende vocês não saberem o que é indústria 4.0, porque o mundo que está inovado já está nesse processo, mas nós brasileiros ainda não entendemos esse conceito, certo? Porque as nossas indústrias se sucatearam, nossos processos ficaram perdidos, é por isso que nós temos desemprego. Mas especificamente no ano de 2013, um dos fatores críticos da economia brasileira é que tinha emprego. Como é que é a tua profissão mesmo? Segurança da informação. E você falou ali em... Só pode falar um pouquinho mais alto? Personal Organizer, né? Começam a surgir novas funções, novos termos, e todos eles estão ligados ao quê? À internet das coisas, às conexões em tempo real. As indústrias precisaram passar por um processo de transformação onde que a manufatura não compensava mais. Mas para mim ter um robô trabalhando ali, eu precisava profissionais diferentes por trás desse robô. Nós não encontramos esses profissionais no mercado e empresas começaram a se encolher. Aqui não dá para montar essa indústria, aqui não dá para montar essa indústria, aqui não dá, porque não tem mão de obra. E o governo imediatamente investiu
nos tais institutos técnicos, gastam uma grana federal para ver se pega a gurizada e começa a fazer curso técnico, porque faltava engenheiros no Brasil. Até tinha engenheiros, mas faltava engenheiro. Por quê? Os engenheiros que não estavam preparados tecnicamente. E aí muitas coisas vão rodeando essa nossa economia, ou seja, indústria enfraquecida, commodity fortemente valorizado, certo? Commodity, coisas fáceis de fazer, pega aqui, transforma e manda, colhe, come, certo? Manda a soja lá para fora, não cria produtos de soja para mandar lá para fora, não agrega valor, e nós vamos falar sobre isso. Então, esse conceito, ele fugiu da nossa mente, nós nem chegamos ali, e esse aqui é o grande desafio para os nossos filhos agora. Tudo aquilo que aquela minha geração aprendeu a fazer, pegar, construir, transformar, precisa entender esse conceito, porque eles vão aliar a internet das coisas, a robotização, a aceleração dos processos. Nós não temos somente, não é somente uma aceleração da informação, mas é uma aceleração dos processos, até porque a população, o que nos faz ser grande é o fato de sermos grandes em população, 200 e tantos milhões, precisa abastecer isso, precisa produzir isso, certo? Nós temos que parar de, digamos assim, no Brasil o automóvel ele é caro, porque nós temos uma determinada agregação de valor, mas nós temos um alto custo de fabricação e de impostos. Então nós precisamos de uma transformação no processo e ao mesmo tempo uma transformação tributária que permita o custo baixar. Não pode o mesmo carro nos Estados Unidos custar $20 mil e aqui $40 mil, 35. Pega a moeda dólar, não precisa comparar real, nem precisa converter. Convertendo só fica pior, certo? Então, a indústria 4.0, ela traz isso, ela já está aí. Uma das últimas ações de Temer foi, e aí vocês prestem atenção aí, empresários, criar uma linha de crédito para pessoas que querem investir no sistema de transformar sua empresa em 4.0. O que é? Trazer tecnologias, trazer melhorias voltadas para isso. Vá atrás dessa linha de crédito. São linhas de crédito mais baixas. Quem já ouviu falar então em Lean Manufacturing? 2 ou 3 levantaram. Quem sabe o que é Lean? Lean é uma coisa que eu estou tentando ser enxuto. Já perdi 10 quilos, falta perder muito mais ainda. Preciso perder mais 10 quilos. O Marcos, eu conheço ele há 5 anos, é um homem da mesma forma, só não cresce cabelo, mas está sempre igual. É estável. Eu não, eu estou sempre num efeito sanfona, estou precisando cuidar da minha saúde. Mas sabe o que eu fiz, Marcos? Há poucos dias eu botei 2 molinhas. Então eu me tornei um homem flexível. E vocês devem conhecer aquele versículo na Bíblia que diz que bem-aventurados os flexíveis porque não quebram. Vocês conhecem esse versículo? Não existe. Tá? Mas seja flexível, tenha paciência. O Lean é enxuto, manufatura. Alguém já ouviu falar em sistema Toyota de produção? É a mesma coisa. Os japoneses na década de 50 foram aos Estados Unidos descobrir como podiam fazer para se tornarem uma grande nação. Os Estados Unidos já tinha descoberto que vender dá mais dinheiro do que produzir. Eles dominam o mercado mundial, então eles rejeitaram determinada parte da sua produção. Os japoneses foram lá, o Shinjeu, o Jungeu, um monte de cara lá, pegaram os princípios americanos, levaram para os Estados Unidos, aplicaram os princípios do Lean Manufacturing, certo? Que são princípios copiados dos americanos, e eles conseguiram, na década de 80, colocar um carro nos Estados Unidos mais barato do que o próprio americano. E aí o mundo já começou um negócio de transformação. Porque quem é da mesma idade que eu, sabe que até na década de 80, qualquer coisa que japonês fazia não prestava. Certo? Você não sabia disso, não? Os produtos japoneses não funcionavam, estragavam. Não, japonês. Chinês nem tinha abertura econômica, não vinha nada da China ainda. A China abriu mais tarde, o negócio era japonês, depois vieram os chineses, aí eles também evoluíram, mas vamos lá. Então, aquilo foi uma transformação a nível de paradigma. Como é que eu pego um carro, atravesso o oceano e ponho mais barato lá?
Simples, encheram de fralda, encheram os containers, amortizaram os custos e começaram a colocar o carro lá. Ainda chegando esse carro lá, vamos lá, nós que gostamos, que brasileiro gosta de carro, né? Nós gostamos, somos tradicionais, as marcas Ford, GM, Volkswagen, Fiat, são as que preponderam o Brasil, e a gente muitas vezes tem muito receio de trocar de marca, porque as coreanas podem não ser tão seguras, mas estamos quebrando paradigmas, e assim por diante. Nos Estados Unidos a cultura é essa, tá louco comprar um carro desses? Qual é a segurança que esse carro tá? A Toyota entra com o conceito de 5 anos de garantia. 5 anos de garantia, ninguém nunca deu esse conceito para um carro. Bom, você pode botar todas as caminhonetes, picapes, uma do lado da outra. A da Toyota é mais feia, mas custa 30, 40 mil a mais. Pega os carros da categoria sedã, todos eles são mais caros. Conceito de garantia. Então, ela fez uma transformação no mundo, e ela, dentro desse conceito industrial, ela trouxe um conceito para dentro das empresas. Quem já ouviu falar do Lean Office? Que é uma reverberação, que é uma ascendência do Lean Manufacturing. Por quê? Porque hoje, eu não sei se é o caso da tua empresa, você já viu aquela empresa do tipo cabeça grande, corpo pequeno? Tem 10 pessoas trabalhando e 20 gerenciando, coordenando e mandando? Então o Lean Office ele vem com esse conceito. Precisamos trazer um processo de enxugamento lá na área indireta do negócio, porque parte do princípio de que produzir bem e com custo baixo a gente sabe, mas o que é o meu custo indireto? Que é aquela turma que eu digo assim que não faz nada, só manda, controla, cobra, exige, mas não produz. Eu tenho uma empresa que eu trabalho, que eu digo, lá está o departamento de vendas, para mim são os caras mais importantes, nós aqui só damos trabalho, então nós não atrapalhando eles, nós já fazemos muita coisa, porque para mim numa empresa não existe nada mais importante do que vender. Se não vender, não existe mais a empresa, certo? Então, são questões assim que agregam ou não agregam valor. Não estou dizendo, né, eu costumo até dizer que até o consultor atrapalha, porque o que o consultor faz? Ele vem dizer para nós o que a gente já sabe, e vem fazer a gente fazer o que a gente já devia ter feito, e quando ele vai embora, ele deixa mais serviço do que a gente já tinha. 3 coisas que o cara faz: vem fazer o que eu já sei, mandar fazer o que eu já devia ter feito, e quando ele vira as costas, ele deixa um monte de tarefa para mim, que eu não sabia nem como fazer aquilo, e agora, e assim por diante. Consultoria é isso que eu faço há 10 anos, certo? 12, né? Minha empresa nasceu em 2007 o conceito, 2008 eu fundei ela. Então o Lean Office vem trabalhar as ferramentas gerenciais, que conectadas ao processo vão levando a empresa para o conceito 4.0, certo? Para nós entendermos isso aqui, é preciso você entender o seguinte: quando eu vi que entrou a irmã ali, que é manicure, eu gostei disso, porque foi olhando para um processo, para um instituto de manicure, de cabelo, que eu comecei a entender que dá para fazer qualquer coisa no mundo, e tudo é um processo financeiro. Então não interessa o que você faz aqui nessa sala, não interessa se a sua empresa fatura 5 mil, 500 reais, 5 mil ou 5 milhões, o conceito é o mesmo, é tudo a mesma coisa. Quem sabe faturar 5 mil, vai faturar 5 milhões, quem sabe faturar 500 é a mesma coisa. Mas como é que faz isso? Bom, gente, tudo é uma coisa, uma questão, então ali ó, tudo é uma entrada, alguém fornece. Você faz manicure, o que você compra para fazer? Esmalte, acetona, algodão, matéria-prima, fornecedor. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu estou gastando dinheiro. Depois, eu entro na frente da cliente, que está ali, certo? E eu vou fazer o meu processo, vou limpar, vou lixar, vou conversar, falar um pouco da vida dela, quando ela não quiser a gente fala da vida do outro, e ela sai dali bonita, certo? Processo, e ela vai embora e deixa o dinheiro.
Em todas as etapas do negócio existe dinheiro, e em todas as etapas do negócio existem perdas. Seja na minha compra, seja no meu processo, ou seja na minha relação com o meu cliente. Ou é caro para comprar, ou é caro para produzir, ou é caro para vender. Certo? E vamos lá. O que acontece aqui? Eu faço uma unha. Quantos minutos você leva para fazer uma unha? 1 hora. Será que não dá para fazer em 40 minutos? Entendeu? No Lean a gente começa a fazer perguntas desse tipo. Agora pega qualquer coisa. Pega qualquer coisa aí. Pega uma indústria de papel, pega uma indústria, uma marcenaria, pega qualquer processo, qualquer coisa que você quiser e coloca dentro dessa caixa. Talvez a sua empresa, certo? Vamos pegar aqui, cadê o advogado que estava aqui? Aqui, vamos pegar o advogado que lida com processos, certo? É a mesma coisa. Quantos processos esse cara consegue atender? Tudo vai depender do tempo dele, da capacidade dele de gerenciar o tempo dele. Então existe um processo de recepção dos processos. Ou o cliente vem até mim ou eu vou até ele. Para ele vir até mim eu vou ter que disponibilizar tempo. Dá para encurtar esse tempo? Dá para fazer uma espécie de questionário e avaliação, descrição dos dados de uma forma que a gente chega de forma objetiva, eu entenda as coisas e eu economize? Ou eu tenho que pegar um avião, atravessar o estado e lá entender o negócio e aquilo vai custar uma Babilônia? Diga-se de passagem, dizem que, né, se Deus quiser vai ser assim mesmo, né? A profissão dos advogados está em risco, certo? Por causa do nível de informação, por causa do sistema de conexão, por causa da indústria 4.0. Diz que daqui a um tempo eu posso chegar na minha causa e escrever tudo que está cedendo aí, puxar as leis e vai vir sentença e tudo. Entra na internet, os caras estão construindo esse tipo de coisa. Indústria 4.0, metodologia. Por quê? Porque nós queremos coisas rápidas, nós queremos. Então, e no meio tem dinheiro, ou perda. É um transporte, é uma gasolina, é uma viagem, a própria prospecção de cliente é uma coisa cara. Não tem coisa mais cara que prospectar cliente. Por exemplo, agora mesmo nós vamos com uma empresa para uma feira. Vamos lá chegar na feira, montamos uma área lá, nós vamos gastar ali para poder ver os nossos clientes, para que eles nos vejam, 300 mil reais. Só para quê? Só para dizer assim, eu estou aqui. Não seria mais fácil esse cara ligar para ele, vem cá, você não quer meu produto não? Não, eu tenho que estar num lugar, eu tenho que me aparecer, eu tenho que me apresentar, 300 pau. Então, como é que eu posso fazer todos os meus processos, seja a minha relação com o cliente, seja o meu processo de manufatura, seja o meu fornecedor, eu tenho perdas ali, e estas perdas, eu preciso saber identificá-las de uma forma muito clara. Por quê? Seja bem-vindo. Isso aí, ele não queria ficar aqui, ó. Por quê? Você deve ter ouvido falar, ou você conhece, em qualquer um dos negócios que você faz, trabalha ou atua, alguma coisa dessa, algum tipo de perda está acontecendo. Sobreprodução, transporte, sobreprocessamento, movimentação, inventário, defeitos, esperas. Qualquer coisa. Quando você está lá no conceito da indústria, que vai trabalhar com o fornecedor, que vai processar e que ainda tem vender, ela tem todos os problemas e um pouco mais. Eu trabalho com empresa que é simplesmente área comercial. Nosso negócio é comprar e revender. Então, eu não tenho processo de manufatura, certo? A gente compra por 1 e vende por 2, tá? E o segredo do negócio é esse. Tudo que você conseguir comprar por 1 e vender por 2, se você tem um negócio assim hoje, pode ter certeza que você tem um baita negócio. A questão é comprou por 1, já sabe quanto é que custa. O segredo é, o que eu faço com a segunda parte? O que tem de custo ali? O que tem de sobreprodução, transporte, sobreprocessamento, movimentação, inventário, defeito, espera, certo? Inventário, eu gosto de falar desse cara aqui, porque a primeira vez que eu falei sobre isso aqui no congresso, um disse assim, eu não concordo contigo, Joel, com esse negócio de estoque, porque eu ganho muito dinheiro com estoque. Eu compro por um preço, na baixa, e depois eu vou vender lá assim. Claro, vamos lá. O Lean, ele tem um princípio, grave esse princípio. Nem todo estoque
é problema, mas onde tem estoque tem uma oportunidade de ganho. O que eu quero dizer com isso? A gente parte do princípio, como é linha, enxuto, é leve, menos mercadoria exposta, menos mercadoria no depósito, menos mercadoria no chão de fábrica e dinheiro no bolso, certo? Aí vem as mais diferenciadas possibilidades de perder dinheiro. O sobreprocesso, agora faz favor, pega esse aqui e põe para lá, bota 3 caras ali para segurar, fazer um mutirão e tirar para lá, porque chegou esse aqui, agora chegou mais um, faz o seguinte, põe um pouco mais para lá, vamos nós lá. Nós não valorizamos mão de obra, nós gastamos mão de obra. Estou falando de logística. Eu estou falando também de coisas do tipo assim, você tem um produto que tem prazo de validade, venceu, tu está ferrado. Então, eu tenho que saber esse giro. Então, é uma oportunidade de ganho, sim, do ponto de vista econômico, se eu souber fazer negócio, mas caso contrário, é uma perda de dinheiro enorme, certo? Nós estamos montando uma loja agora, num cliente, e eu dei 2 princípios para montar a loja: acessibilidade e disponibilidade. Essa loja tem 6 atendentes, eu disse que vai ter que trabalhar com 3. Como? Porque hoje tudo tem que pegar lá em cima, botar em cima da mesa, depois vira cliente, fica ali, dobra. Custo, sem falar na bagunça. Então, o layout, ele tem que permitir a pessoa caminhar, peguei, paguei. No máximo, pois não, posso te ajudar? Tem clientes que dizem, sim, eu estou procurando algo aqui. Olha, os tamanhos médios estão aqui, os coloridos estão aqui, os da estação passada estão ali, e assim por diante. Por quê? Porque eu preciso atender, dependendo do ticket médio que eu quero que uma pessoa entre na minha loja e ela não gaste menos de R$200. Então, hoje eu vou atender 10 pessoas. Para mim atender 10 pessoas, eu tenho só 7 horas de trabalho, vai dar, são 7 vezes 6, 42, são 422 minutos por dia, dividido por 10 que eu quero atender, eu tenho 42 minutos para atender uma pessoa. Daqui a pouco eu estou atendendo aqui, estou de olho aqui. Então, eu preciso otimizar o meu tempo. Eu entrei numa loja, num determinado lugar, e coisas que eu gostei, enorme, mas eu fiquei pensando como é que compra tudo isso. Tinha o que você quisesse, até água para beber. E uma pessoa só aqui, uma senhora de aproximadamente 60 anos de idade, fazendo caixa. Eu disse, essa loja aqui tem certeza que dá dinheiro. Porque você vai lá, pega tudo e passa no caixa, pega tudo e passa no caixa. Produto disponível. Daí eu fiquei de olho nela, porque dava um vaziozinho na loja, o fornecedor dela vem aqui e coloca exatamente onde ela quer, como ela quer. O que é isso? Custo, otimização, processo. É isso que eu quero que vocês peguem, tá? Porque isso tudo que eu estou falando é para trabalhar alguns conceitos na mente de vocês, porque nós ainda não entramos no que nós viemos aqui ouvir mesmo, certo? Então, o resultado é o seguinte: para você fazer tudo isso, você tem que ter um pensamento no teu negócio, certo? Os pontos que fazem diferença são o seguinte, você tem que estar conectado, você tem que estar ligado. Eu coloquei aqui com o cliente, porque eu encontro pessoas que estão extremamente conectadas ao processo, mas não ouvem cliente. Eu tenho pessoas que estão extremamente conectadas com o cliente, mas estão desconectadas do seu processo. E elas, às vezes, você já ouviu frase, se eu for calcular tudo o que precisa, não dá para vender. Já ouviu uma frase assim? Eu conheci várias pessoas. Eu pergunto quanto é evento, porque se eu botar todos os meus custos aqui, não vai fechar. Então, nós temos que agregar valor nessa relação com o cliente, certo? Se você faz soja, deveria de fazer carne de soja, você deveria fazer óleo de soja, você deveria de fazer uma série de processos que pode ter certeza, vai 10% de soja ali, o resto é tudo agregação de valor, dinheiro. Nem que seja uma embalagem que vai agregar valor, ou um serviço que você vai atender, certo? Até aquela
ela pediu para fazer, mas você foi lá e deu um toquezinho na unha, botou um brilhantezinho, agregou valor, por causa daquele, que é de plástico, nem sei de que é aquilo na unha, é o dobro do preço, sei lá. Agregou valor. Sem falar que você chamou de querida, como vai, tudo bem? Ah, que estava até com saudade de você, pronto. É dela que eu gosto. Me ouve, me escuta e tudo mais. Eu estou pegando esse exemplo para dizer que as coisas são simples. O que muda é o negócio. Não interessa se é R$500, 5 mil ou 5 milhões. O princípio é o mesmo, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que nos conectar é com o cliente do ponto de vista da agregação de valor. A segunda coisa, certo? Persiga todo problema como uma oportunidade para focar no estado ideal. Eu não sei como é que está a tua empresa agora. Se ela está bem, a pergunta é, como é que ela vai estar daqui 5 anos? Ou no ano que vem? Qual é o status? Eu gosto do mês de julho, porque a gente já começa a mexer em planejamento e já define 2020. Sabe, digamos assim, tem surpresa boa que é ruim. Por exemplo, vendi mais do que eu previa. Até isso pode ser problema, sabia? Porque você não planejou esse aumento de venda. Eu estou vivendo uma situação agora no lugar que nós vendemos bem, mas compramos mal, não temos nem lugar para botar a chegada da matéria-prima. Então, planejamento, são coisas do tipo assim que acontece, correto? Então, essa questão de você ter sempre um estado futuro planejado, é que é o seguinte, assim, né, nós crentes muitas vezes, não andeis ansiosos com coisa alguma, não se preocupe com o dia da manhã, nós distorcemos todo o princípio da palavra de Deus, e esquecemos do princípio, né, de que a gente precisa planejar, se organizar, e ter um mínimo de previsibilidade, quando nós estamos falando do ponto de vista do negócio. Sabe por quê? Se ela faz unha, e ela não fizer, é só ela e o marido dela, e olhe lá, certo? Sempre que os filhos não estão mais em casa, certo? Mas se é você empresário, se você errar no teu planejamento, quantas pessoas estão dependendo de você? Se eu errar no meu planejamento, cara, eu vou ferrar toda a minha família. Então eu tenho que ter previsibilidade, eu tenho que ter organização, principalmente que o meu negócio é vender o meu tempo. Então eu tenho que saber vender muito bem esse tempo, certo? Então, quais são os problemas que você tem? Olha para eles e diz assim, essa é a minha situação agora, mas ali na frente, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, desenha isso, cria isso, faça isso de forma intencional. O caminho do Lean, ele nada mais é, tá, do que um estado atual. Isso aqui eu já mostrei para muita gente que anda comigo, eu carrego isso aqui há mais de 15 anos, esse negócio aqui, certo? Então, eu vou até fazer, na próxima eu vou trazer uma coisa mais tecnológica, mas ele é simples, como as coisas no Lean são muito simples, certo? Está aqui, ó, o meu estado atual é esse aqui, o meu estado futuro eu desenhei, eu criei ele. Minha empresa hoje fatura 5 mil, e o ano que vem eu quero faturar 10 mil, certo? Neste momento, quando eu disse que eu estou no segmento da alimentação, é que eu comecei a pensar assim, poxa, na casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, né? Porque eu dou consultoria para fazer a turma ganhar dinheiro, mas e se eu montar um negócio? Eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu faço isso? Então eu comecei a aplicar todos esses conceitos para mim mesmo, num projeto que eu fiz com as minhas filhas. Eu acredito em empresa familiar, eu quero ver minhas filhas crescerem, eu quero deixar uma herança profissional, eu quero que elas aprendam a desenvolver a coisa, né? Então, o que a gente fez? Eu comecei a criar um projeto piloto chamado, né, Fit Food. Fiquei 2 anos estudando, sem antes fazer. O que eu olhei? Eu olhei para o talento das minhas 2 filhas. Vem cá, vamos fazer um negócio aqui. Vamos criar um negócio. E comecei a trabalhar com elas. Criamos algumas coisas. Quem teve aqui o ano passado viu minha filha Letícia falando do projeto. Julho deste ano fechou 1 ano de aniversário, certo? Eu sabia que ia dar certo e eu sabia que ia ter problema. O que eu não ia saber é que eu ia ter 12 meses de lucro. 12 meses de lucro. Porque eu esperava 6 meses na bagaça, não ganhando nada, só botando dinheiro. Segunda coisa que eu não esperava
é que o dinheiro voltasse em menos de um ano. Eu esperava 3 anos. Tá? Segunda coisa que eu não esperava é que já ia abrir o segundo ponto agora, que vão inaugurar em Novo Hamburgo. Como é que faz isso? Olhando esses princípios de criar um estado atual e projetar ele. Tem um monte, essa escala ali, ó, EF1, EF2, EF3 e assim por diante, tá? Pontinho, 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 são os estágios que você precisa criar na sua empresa, no seu negócio, para você crescer. Por quê? Sabe por que você precisa crescer? Primeiro, porque tem inflação. Segundo, porque se você não crescer, alguém vai tomar o seu lugar, certo? Terceiro, inflação mais concorrência diz o seguinte: preciso faturar um pouquinho mais, preciso melhorar minha rentabilidade. São estágios que você cria, certo? E você coloca um passo e vai mesmo. O que eu não consegui desenhar aqui é que quando você põe lá um estado futuro 2, uma etapa, a primeira morreu, não existe mais, virou história. Você não pode ficar aquela de, vou subir, vou descer, vou subir, não, foi. E quando você chegar lá em cima, aquele cara lá, volta aqui para baixo, passa a ser teu estado atual. Nossa, quando eu comecei, era R$500, passei para 5 mil, hoje eu estou com 5 milhões, vou amarrar meu burro na sombra aqui. E eu fui visitar uma empresa de estofados, chego lá, está o dono da empresa, ele montou um processo, que ele sentado aqui, naquela altura, ele enxerga o corte de estofaria, a madeirama, todo o estofamento, todo o pessoal, e a secretária dele está aqui na frente. E o filho dele estaciona o carro, sai de carro, estaciona o carro e sai de carro. E me sugeriram ele para a gente dar uma transformada naquilo ali. Engraçado, eu chego lá, expliquei todo o meu trabalho para ele, rapaz. Viajei 100 quilômetros para conversar com ele, eu precisava fechar aquele negócio ali. Ele resumiu uma coisa assim: Joel, é o seguinte, se eu vender mais, eu não tenho gente para produzir. Se eu vender mais, eu vou ter que trabalhar mais. Eu, dentro de 10 anos, estou me aposentando. Esse meu filho aí, vai fazer isso que você está fazendo aí, ó, estacionar carro e sair de carro. Não quer saber, então me deixa quieto aqui, desse jeitinho eu vou fazer na minha vida. Pronto, ele determinou já. Não tem problema não. Quando você sabe, já atingiu o estágio e definiu, é isso que eu quero e acabou e deu, beleza, está tudo certo. Existem outros elementos por trás disso que podem te dar isso, mas está tudo certo. Mas quando você está no mercado, tem um ditado lá em Sapiranga, nós temos a cidade do voo livre, e lá quando você entra no pátio, no campo de voo livre, tem uma placa dizendo assim, não corra, voe. No mercado que nós estamos hoje, quando você pensar assim, pá, vou dar uma segurada, você já ficou parado. Você começou, a tua empresa começou a... Por quê? Dependendo do tamanho da empresa, as pessoas que querem trabalhar contigo, querem encontrar nessa empresa um significado. Espera aí, o que eu vim fazer aqui? Não viu o cara dizer ali que queria ser presidente? Tem gente que é assim. A gurizada de hoje em dia, se você não der propósito para eles... A geração não é que nem a nossa aqui, estou 20 anos aqui, não, eu estou 20 dias aqui, o que eu estou fazendo? Mudou o conceito, mudou a forma de pensar, entende? Todo mundo sabe, e quem não sabe se acorda, que pessoas viraram recursos, que pessoas viraram capital humano, e que capital humano deixa capital intelectual. Se eu sou um capital humano, certo? Dessa empresa, tem um capital intelectual, correto? Como é que eu vou fazer o meu capital intelectual gerar dinheiro para esse negócio, e eu quero ganhar dinheiro nesse negócio aqui? E sobre isso, o capital intelectual, os advogados sempre arrumam uma brecha para arrumar encrenca para nós, né? A minha filha pegou uma tese e descreveu qual é o valor da propriedade do capital intelectual. Vamos supor que ele está fazendo engenharia aqui? Não tem ninguém. Ali, está fazendo engenharia, foi lá para dentro da empresa, criou um projeto, teve a ideia, deu um status, e aquela empresa, BUM! Pergunta, isso ali é da empresa ou é teu? Qual é a lei que regulamenta isso? Por quê?
Porque Bill Gates teve uma sacada, né? Todo mundo acha lindo trabalhar para o Bill Gates. Ele pega um monte de gurizada, uns 200, deixa lá todo mundo sem fazer nada, cuspindo, jogando sinuca, tomando água, andando de pé no chão, a vida, né? Todos. Porque no meio de 200 ali, se um tiver uma ideia, a gente vira o mundo. O resto a gente... Então eu posso te dar $10.000 para te não fazer nada, para ti também, e ainda passo por empresa sustentável. Mas se um aqui... E aquela ideia? Se der certo aquela ideia ali? Quem é que está aqui no ramo da nutrição? Quem é que falou aqui que está no ramo da nutrição? É? Nutrição animal. Ouviu falar do congresso no Kentucky, lá do One Idea, tem a Vision, tem a... Como é que é o nome da empresa? Fiquei 10 dias lá. Nossa, me deu o nome, perdi o nome da empresa agora, me deu um escape. Mas esquece o nome da empresa, eu estava lá. Nesse congresso, nós estávamos escutando um cara, dono de uma universidade, que está com um projeto de pegar os meteoros, trazer para a Terra, para transformar isso em energia. Conheci um cara que descobriu que a melhor proteína animal que existe, e qual é o problema do mundo? Temos que produzir proteína. A melhor proteína animal que existe, sabe onde é que ela está? No gafanhoto. Alguém já ouviu falar de uma pessoa que comia gafanhoto? Vocês já ouviram falar de alguém assim? Esse cara desenvolveu um trabalho, ele tem um criador de gafanhoto, e descobriu que tem mais proteína que o ovo, mais proteína que a soja, e assim vai. Para cada uma dessas ideias, nesse congresso que eu estava lá, cada um... Altec, obrigado, tá? Altec, One Idea, tá? O tema era Disruption, né? Vão pensar diferente. Nesse congresso, o que a gente fazia? Ficava escutando as ideias que estavam sendo ali. Para cada uma dessas ideias aí, o prêmio era $1 milhão. E aí você ia lá, apresentava, e se eu tivesse dinheiro, eu podia entrar como parceiro daquele negócio. Então, descreva o teu estado atual. Dê um passo de cada vez. Faça pequenos crescimentos, degrau por degrau, certo? Então, a jornada é essa, correto? Não pare. Então, aqui, ó, para você fazer o teu projeto de crescimento, você tem que ter essa perspectiva. E eu vou ter que ir lá perto, eu não tenho aqui... Esse quadrinho aqui está mostrando o seguinte, ó, essa é a tua empresa, você está cheio de processos, certo? Cada quadradinho aqui pode ser uma pessoa, uma máquina, ou alguma coisa que você tem que atravessar por dentro do teu processo. Desde uma entrada de uma nota fiscal, desde o pegar o negócio e armazenar. Tudo isso você tem que saber claramente, minuciosamente. Está vendo essas setinhas aqui? Ela desenha, ela significa o tipo de comunicação que tem dentro dessa empresa. Seguinte, fala para o Zé, que é para ele trazer aquelas mercadorias para cá. Daí eu vou até lá no Zé. É um tipo de comunicação, ó, eu caminhei até lá no Zé. Ou mando uma mensagem para o comercial, ó, toda vez que é um raio, significa que é uma mensagem eletrônica. Foi e voltou. E aqui, ó, gente, por favor, tá? E-mail virou registro de processo, não mais meio de comunicação. Eu detesto gente que diz assim para mim, mandei e-mail para você, você já leu? Cara, me diz uma coisa, não leio e-mail. Depois que eu aprendi a ler o WhatsApp, tudo se resume em 3 linhas, usando um áudio, acabou, não dá mais tempo. E-mail é para registrar, mas assim, esses dias eu peguei uma cena dentro de uma empresa, dizendo assim, nós estávamos fazendo análise do atendimento do pós-venda, dos problemas de um equipamento. Aí, o departamento, olha, presta atenção, o departamento de assistência técnica mandou uma mensagem para o departamento de TI, que estava tendo problema nos questionários, nas informações. Cara, aí eu chego na empresa, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou lá e pego um bodezinho e boto em cima da mesa. Vamos olhar para esse problema então. Essa menina tinha mandado um e-mail, fazia 6 meses, para o cara do TI, e o cara do TI não tinha respondido ainda. Nós quase viramos a mesa dentro da sala.
Aí só um pouquinho, se isso aqui der dinheiro, se não quebrar, então nós estamos fora da lógica. Por quê? E por que eu falo isso? Se aqui der dinheiro, se isso aqui não quebrar? Porque nós ainda estamos acostumados a lidar com negócios onde a vaca tem que ser muito gorda. Compro por 1, vendo por 3, perco 1 no meio do caminho e ganho mais 1. Mas eu não estou acostumado a comprar por 1 e vender por 1,2. Em 0,20 eu tirar meus custos, eu tirar tudo e ganhar. Entrei num segmento há poucos dias, eu nem conhecia a Acel. Todo mundo conhece a Acel, fabricante de papéis no Brasil? Gente, que loucura aquilo ali. Sabe qual é a margem de lucro naquele mercado, na venda de papel? Ela está na tributação, no crédito do ICM e no não crédito do ICM, conforme a região. É 1,5%, 2% de lucro. 1,5%, 2% de lucro. Quem é que aguenta trabalhar num mercado assim? E os caras, como diz lá no Paraná, torando pau, ganhando dinheiro que nem doido. Estou te falando, eu chamo assim, a arte de ganhar dinheiro no pouquinho. Por isso que eu digo, se você consegue fazer economizar com R$500, 5 mil, você está preparado para ter uma empresa de 5 milhões. É no detalhe. Então, o Estado, você tem que fazer esse mapa aqui, e você tem que projetar. Olha, pode ver que essa empresa aqui, ó, do ponto de vista da comunicação dos processos, tá, já é bem diferente. E aqui nós estamos falando, gente, de redução de verdade. Por exemplo, a empresa que eu estou agora atuando lá, eu chego lá fabricando 12 equipamentos por dia, certo? Um ano depois, nós atingimos 22 equipamentos por dia, certo? Com o mesmo número de pessoas. Será que vai dar mais lucro esse troço ou não? O homem não queria ir para um determinado mercado, porque lá a concorrência era muito forte. Não, vamos transformar esse processo e tornar esse equipamento mais barato. Simples assim. E sabe o que eu fiz? Não acrescentei nenhuma pessoa no processo, só peguei um cara que estava se coçando lá dentro da empresa, bem perdido, ó. Já ouviu falar em PPCP? Não, imagina, estudando engenharia, não sabia o que era PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Então, eu disse, então vem cá, eu vou te ensinar. Cara, nós só implementamos essa ferramenta. E sabe o que essa ferramenta faz? Todo mundo se conversar todo dia, o que precisamos produzir hoje, quando tem que produzir amanhã, o que nós vamos fazer, por que não foi produzido, o que tu vai fazer e tudo mais. 20 minutos por dia. Eu já vou entrar nesses detalhes aí. Então, além de agregar valor, você precisa, com crueldade, perseguir sistematicamente qualquer eliminação de perda. Se eu estou te falando que tem mercado que ganha, ganha muito dinheiro com 1,2% ou com 1%, pô, quem compra por 1 e vende por 2 tem que ficar rico, milionário. Então tem que saber fazer esse negócio. Tem que saber fazer esse negócio. Então, aonde estão as perdas no meu negócio? E eu vou dizer uma coisa, tá? Não é mais trabalhar muito, que nem nós fazíamos no passado, que dá dinheiro. É trabalhar certo. Tem gente aí que está dormindo. Eu peguei um cara esses dias, ele estava até dormindo dentro da empresa dele. Imagina, ele mora a 2 quilômetros da casa dele, ficava tanto tempo dentro que ele dizia, não vale a pena ir para casa, eu vou ficar dormindo aqui. E dormia no chão da fábrica. Não, porque tem que sofrer, né? O trabalho tem que ser sofrido, né? O pai dele sofreu que nem cachorro para poder construir uma empresa, então ele tem que seguir o mesmo, né? Cara, entramos lá para dentro do processo, ajeitamos o fluxo, não contratamos nenhuma pessoa a mais. O cara começou a tirar 110% de eficiência. A mesma coisa. A mesma coisa. Certo? Você tem que fazer isso tem que estar bem conectado. Por isso, o teu mapa de processo tem que estar bem claro, porque tudo que é pepino, problema, confusão, abacaxi, que você encontra no meio é uma oportunidade de ganho. Tudo. Todo mundo aqui é capixaba, né? Então, assim, eu acho muito interessante a nossa cultura aqui. Qual é a primeira coisa que o funcionário faz quando chega na empresa aqui? Olha, não fui eu que falei, foi o capixaba, né? É cultural.
Mas eu venho do segmento do setor coureiro calçadista, trabalho desde os 12 anos de idade, trabalhei 37 anos nisso. Por que 37, né? Eu já podia ter me aposentado, mas eu dei uma segurada. E eu trabalho para a Dakota, lá no Nordeste. E eu trabalhei com esse conceito de calçado conforto. Quem trouxe esse cara primeiro foi a Ortopé, as criancinhas, né? Ortopé, né? Então isso é velho que nem o tempo. Só que isso entrou no mercado de hoje e uma mulher tem que usar um salto quase que Luiz XV e tem que ser confortável. São duas coisas que não chegam junto, mas dá certo. Bota um monte de espuma lá, ela assim, tá gostoso, mas tá... Os outros problemas não importam, fiquei bonita. Então, o que acontece? Nesse segmento, eu trabalhei e nasci dentro disso aí, e o método de gestão de RH era o seguinte, no meu tempo, eu tinha 12 anos de idade. A gente aprontava, manda chamar o pai desse rapaz. Nossa, eu pedia, pelo amor de Deus, eu não vou mais fazer isso. Deixa quieto, eu não vou mais fazer isso. Se o pai fosse lá, a coça ia ser feia, certo? Segunda coisa que acontecia, então nós fomos criados naquele mercado de alemão, indústria, disciplina, começando a trabalhar às 6h30 da manhã, encerrando às 7, começando a aula 5 para 7, né? Não dava tempo nem de limpar as mãos direito. Então a gente foi sendo doutrinado num processo. Veio a China, estragou tudo, levou o mercado, levou tudo. A salvação foi levar as empresas para o Nordeste. Levamos umas empresas para o Nordeste já há 20 anos atrás, e eu estava lá, né? Nós chegamos no meio daquela miséria, daquela situação, gente, criança pelada na rua, esgoto a céu aberto, pobreza, e nós montamos uma indústria lá que tinha 500 e poucos funcionários. O salário mínimo na época era 180. Bonito era ver aquela folha de pagamento. 180, 180, 180, 180, 180, 180, 5 mil, era um do Sul que foi lá para ajudar. 180, 180, 180, 10 mil, era o gerente. Mas o resto, então mandamos a gauchada para lá, eles treinaram. 2012 eu volto para o Nordeste e encontro os mesmos nordestinos. Aquela turma ordenada, disciplinada. 15 para 7 da manhã a empresa serve um café. 7 horas encerra o café. 7 horas da manhã o líder tem que estar no posto de trabalho. 7h05 o operador, ele tem que passar pelo líder para o líder. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 7h05 apita o sinal, liga a esteira e vai. E de hora em hora controla o processo. Simples assim. Disciplina. Eu estou falando de uma unidade que nesse pavilhão tem 1.600 pessoas, no pavilhão do lado tem 800 pessoas e a alguns quilômetros ali tem mais 1.500 pessoas na mesma batida. Na mesma batida. Por quê? Todo mundo lá ganha salário mínimo, sabia? E estão vivendo bem, tem uma série de coisas assim. Mas por quê? Porque a produtividade é uma coisa que você não pode desperdiçar. Cara, eu estou encontrando gente que está dormindo na frente do computador. Eu estou encontrando gente que, eu fico olhando, eu sou observador. O cara chega no trabalho, 7h30. Ele já enfrentou uma jornada enorme para chegar ali. Mas ele só começa a produzir 8h30, 15 para as 9. Aí 1h30 depois, nossa, está na hora de almoçar. E aí começa tudo. Então, existe uma situação dentro das empresas em que eu faço de conta que você está trabalhando, e você faz de conta que está trabalhando, e eu faço de conta que estou te pagando. Pronto, e a gente vai mantendo as coisas assim. É assim que eu vejo a coisa. Está cheio disso aí. Não é tudo. Tem exemplo bom, certo? Então, mapeia, por isso. Segunda coisa que você tem que conectar, tome decisões do ponto de vista da atividade. Não tome decisões na emoção. Eu estou sentindo que a coisa está feia. Para que você está sentindo, vai lá ver o que está acontecendo. Encara o processo. Identifique ali onde é que está. Meça, mensure. Toda atividade pode ser medida. E essa eu já contei e vou repetir. Numa empresa que se recebia mercadoria, a escrita fiscal levava 20 dias para chegar na contabilidade. Alguém conhece alguma coisa parecida com isso? Certo? Só que ninguém nunca parou para olhar. E aí, por exemplo, um baita profissional lá,
de escrita fiscal, formado, não, Joel, não mexe ali, porque isso aí nós já tivemos problema, porque lançar uma nota, se o cara não souber, se o cara não souber o que é um CFOP, não tiver um sistema parametrizado, e tiver a coisa, gente, isso aqui a gente ensina em 30 dias, mas tem as variações, pergunta, para e olha, bom, aí eu sentei do lado do cara, detalhe, prestem bem atenção, sentei do lado do cara e fiquei prestando atenção no bonitão, né? Camisa assim de mamãe só fortinho, né? Pegou aquele bloco de nota e disse assim, tchê, qual é a nota fiscal? Eu quero a nota fiscal mais difícil de se lançar. Aí eu peguei uma nota fiscal de um produto, eu não vou dizer o produto, senão vocês vão saber onde é que eu estou falando e vai... Era a mais difícil. Nossa, Joel, quando vem essa nota aqui, é um desmadre. Eu não uso essa expressão, mas é... Beleza. Começa essa nota aí. Cara, do momento que ele pegou a nota, eu liguei o relógio. E ele começou a lançar a nota. Ele levou 15 minutos e meio para lançar aquela nota. Realmente uma nota demorada. 15 minutos e meio. Essa é a nota mais difícil? É. Quantas notas dessa vem por mês? Dessa aqui vem umas 40 por mês, 50. Tá. Então eu estou na maior. Qualquer coisa menor que isso é menos de 15. Então eu peguei como padrão 15 minutos e meio para lançar uma nota. A última pergunta que eu fiz para ele, quantas notas você lança por mês? Ele disse, 350 notas. Agora, por favor, senhores, façam a conta aí, por gentileza, na calculadora aí do celular. 350 vezes 15,5, quanto é que dá? 350 notas mês vezes 15,5. Divide isso por 528. 10,27. 528 minutos por dia é a jornada de um dia. O cara recebia 15 notas, 350 notas por mês. A mais demorada era 15,5. Eu perguntei para ele, o que tu faz nos outros 10 dias do mês? E por que? Eu não queria nem saber se ele tinha tempo ou não. Eu queria saber por que a nota levava 20 dias. Por quê? Sabe por que eu quero que a nota chegue antes? Porque é outra raça difícil trabalhar. Tem contador aqui? Eu fui estudar contabilidade para poder conversar com eles, né? Esses caras, por causa das leis, e eles têm que nos ajudar a fazer tudo certinho, né? Eu estou dando um ditado para todos eles. Eu não tenho que entender você, é você que tem que me entender. Não. É tu que tem que entender o meu negócio. Isso está funcionando. Já arrumei uns parceiros aí, contadores, os caras estão mudando a empresa deles, porque estão pensando no conceito da gestão. O que eu quero? Eu quero o meu demonstrativo de resultado no 5º dia útil do mês. Eu quero no 5º dia útil do mês sentar e analisar o resultado da minha empresa. E eu já vou entrar nesse assunto aí. Eles acham um absurdo. Mas tem um tributo que tem que apurar de 3 em 3 meses. Mas, meu amigo, quantos por cento é esse tributo? É tantos por cento do imposto de renda. Cara, estima, depois tu vai lá e muda. Mas eu quero ver meu resultado no final do mês. Cheguei numa empresa esses dias, eu cheguei no mês de maio, nós estávamos analisando o resultado de janeiro. Que graça dá saber que deu prejuízo em janeiro? Não, gente, mas isso está acontecendo direto. Aí sabe o que acontece com as empresas? Elas não olham o seu demonstrativo de resultado. E daí o que os olhos não veem, o coração não sente, e a gente vai vivendo. Certo? Então, estruture, opere, melhora a sua organização, atividade, conexão, trilha. Onde começa, por onde passa e para onde vai. Eu trabalho com o seguinte conceito: tudo tem que começar num dia e terminar num dia dentro da empresa. Os caras ficam doidos. Eu estou entrando em empresas aí que tem sistema que está instalado há 5 anos e não funciona. Certo? Por quê? Porque nós achamos que o sistema ia nos salvar. Mas eu não entendia nada de processo, tudo que eu botei lá ele me devolveu com mais problema ainda. Porque a tal da parametrização, meu amigo, esse negócio é ruim. Então, mapeie seu processo, não perca as oportunidades, fica ligado, tudo pode melhorar. Padronização é a fundação, é o fundamento da melhoria contínua, certo? Bate a foto da unha antes e da unha depois, só vai saber se melhorar se você trouxer um remember. Se você, olha só que coisa, olha como é que era, olha o antes e depois, né? Eu tirei uma foto bem mais gordinha, estou doido para comparar.
né? Então, dentro da empresa é a mesma coisa. Qual é o método de se emitir nota? Qual é o método de atender o telefone e falar com o cliente? Eu trabalhei numa empresa, eu sou representante de uma empresa, sou representante também, tá? De software, né? E quando nós fomos trabalhar os procedimentos lá, os caras até colocaram lá, como não tem ninguém para limpar o chão e nem fazer café, tem um lance assim, você pode se levantar e ir lá servir o café. O último que chega e que serviu, está escrito lá, sirva de água até aqui, coloque 3 colheres de café e ligue a máquina e vira as costas. Né? E eu brinquei lá na empresa lá, que todo dia tem um café diferente lá, cara. Principalmente quando o homem manda reduzir despesa, daí eles vão lá e me compram. Aí vocês, cara, eu venho na terra do café para tomar coisa ruim, né? Então, e crie o autoentendimento, não incertezas. O que eu quero dizer com isso? A tua equipe, você é o primeiro que não pode ter dúvida. Desculpa, falei errado. Você pode ter dúvidas, você não pode dormir com essa dúvida. Mas crie certeza para a tua equipe tem que entender o teu negócio. O que tem de empresa que tem medo de mostrar o faturamento, e eu fui convidado por uma empresa esses tempos atrás, aí na palestra, na primeira, disse assim, em primeiro lugar, eu não quero trabalhar para patrão pobre. Alguém aqui tem dúvida se o fulano aqui é rico? Tipo, eu estou me olhando porque porque dá muito trabalho, eu trabalhei, ele está sempre tentando contar a história para dizer o seguinte, ele tem muito dinheiro, está rico, mas ele sente uma culpa de ser rico e a turma ali, cara, sem medo de ser feliz, graças a ele, é o maior servo de todos, emprega nós tudo. E eu digo assim, e se não for para ganhar dinheiro, eu não abro esse negócio. A sustentabilidade, mesmo na visão da irmã que diz que Deus é que sustenta, como é que Deus sustenta? Deus manda dinheiro para nós fazer, porque sustentabilidade tem três princípios: social, ambiental e lucratividade. O lucro paga tudo isso. Se não tiver lucro, nada disso se segura. Ok? Então, crie o autoentendimento entre as pessoas. Todo mundo tem que entender o negócio. Eu tenho um departamento lá que até hoje recebe mercadoria, mas não sabe. E nós criamos o PPR, Plano de Participação nos Resultados, em 2 empresas. Nós tivemos uma alegria e uma tristeza. A alegria que os que receberam, assim, meu Deus do céu, o que é isso? Nós pagamos o 14º antes do 13º. Pagamos o 14º antes do 13º, certo? Só que alguns não ganharam, e era isso que nós queríamos, o constrangimento da tristeza. Teve o constrangimento da alegria, e nós queríamos o constrangimento da tristeza. Por quê? Faltou, perde. Chegou atrasado? Perde. Não sei o que? Perde. Nós trabalhamos com o resultado, e eu estou usando a seguinte frase: não te contrato pelo teu trabalho, eu te contrato pelo teu resultado. Porque eu estou pegando esse conceito de que pessoas dentro de uma empresa viraram recurso custa, então eu estou pagando por um recurso, um capital humano. Então esse capital humano tem que me dar capital intelectual, resultado. Simples assim. Crie pontos frequentes de reflexão, seja uma organização que aprende. Eu falei da Ortopé, em Parobé, no Rio Grande do Sul, tem a calçada infantil, a Bibi, certo? Essa empresa estava quebrada, uma quebrada de maré, desci, não pagava os funcionários, quebrada. Aí meia dúzia de sócios foi embora, não sei o que, aí o homem lá disse, não, eu vou levantar esse negócio aqui. E ele aplicou os princípios do Lean. É uma das empresas mais sustentáveis em Parobé. E ele criou um método lá. Todas as mesas são dessa altura. Só existe uma mesa de reunião na empresa. Porque todas as decisões nós temos que chegar, pois isso aqui, papapá, e sair logo. Você já viu? E aí, tudo bem? Senta aí, vamos tomar um café. Tá, vamos lá. Pois rapaz, esses números aí tá ruim, né? Cara, é uma reunião de 1 hora para não decidir nada, a não ser a próxima reunião. Já entrou numa reunião que você entrou, saiu, e você não resolveu nada? Você não tomou uma decisão? Cara, é isso que está matando a gente, as empresas, certo? Então, o que eu fiz lá nessa empresa? Eu disse o seguinte, eu gostaria que está quente, né, bicho? Isso aí, eu vou botar aqui, ou ligo outro, sei lá. Mas também botaram em 26 graus, né, cara?
vocês já estão lá na beira da praia. Então, assim, ó, o que aconteceu assim? Nesse processo, eu fiz com que as pessoas conversassem, criei reuniões de 15 minutos. Então, nas primeiras era só eu que falava. E eu ligava o relógio. Pá! E a pergunta era simples assim: o que nós produzimos ontem, o que está previsto para hoje e o que vai ser daqui 3 dias? Sempre nessa perspectiva. O que fizemos ontem, o que vamos fazer hoje e daqui 3 dias. E nós fomos trabalhando esse conceito. Gente, só nessa reuniãozinha de 15 minutos, nós transformamos a forma dos líderes pensarem. Aí começaram a aparecer indicadores dentro na parede, porque cada pergunta que eu fazia não tinha um indicador, não tinha um sistema, não tinha... Então a turma teve que construir. Simples assim, um negócio fácil, não se gasta nada, a não ser o salário do consultor, tá? Crie pontos frequentes de reflexão. Claro que existem, numa reunião de demonstrativo de resultado, que também é um momento de reflexão, pessoas estratégicas, pessoas vão fazer a análise, certo? Mas eu digo uma coisa, reunião de demonstrativo de resultado é para constatar o que a gente já definiu, não é para ver o que deu. Escreve isso aí, reunião de demonstrativo de resultado é para conquistar para constatar aquilo que eu já sei, não aquilo que eu vou, pois é. Ok? E sustentáveis mudanças acontecem somente nos níveis de sistemas. E eu não estou falando de você comprar um software, eu estou falando da sistemática com que você trabalha. Esses dias eu estou fazendo um coaching com uma pessoa que queria vender produtos. A primeira dificuldade que eu tive de encontrar foi criar uma sistemática de assim, ó, que hora tu acorda, que hora tu toma café, que hora tu sai de casa, onde é que tu vai hoje, cadê a tua agenda? A pessoa não tinha agenda, e quando você não tem uma agenda, tudo te atrapalha. Mas tu sabe, Joel, que hoje me ligaram, e eu tive que ir lá no banco. Nossa, Joel, só lá eu fiquei 2 horas esperando. E aí eu fiz a pessoa me ligar todo dia para dizer para mim, o que você fez hoje, o que você fez hoje? Depois de um tempo ela mandava mensagem, desculpa, não pude mandar o relatório hoje, desculpe, faz 30 dias que ela não me manda o relatório. Então, é o sistema de trabalho. Depois você vai lá e compra um software para melhorar tudo isso. Não compre um software para sistematizar o que já está errado dentro da tua empresa. Se você não mapear o processo, não tiver uma boa análise, você vai botar porcaria para dentro do sistema. Aí vai dizer, comprei esse negócio aí, que nem a empresa lá, 760 mil reais, faz 5 anos, não funciona, certo? E é o melhor do Brasil. Compreensão da realidade atual existe a profunda observação. Vocês conhecem o ditado? O que engorda o boi? Cara, você tem que multiplicar os teus olhos. O que você não foi, alguém tem que ter ido para ti. E aonde você não foi, você tem que estar enxergando. Vá verificar, vá compreender. Viva o ambiente. Líderes devem ser aprendizes e professores. Aí a gente começa a trabalhar essa coisa. Como é que eu faço para mim, se eu não consigo ir, o que eu faço? Investimento em pessoas, liderança, certo? O Henry Ford diz que se tirasse todo o império que ele construiu, ele disse assim, pode levar tudo, só me devolve meus homens e eu faço tudo de novo. Pessoas, elas são o problema, mas elas também são a solução. Ache as pessoas e invista nela. Você vai ter que gastar em 10 para achar um, tá? E está difícil, está bem complicado, né? Nós estamos num lugar lá que os caras estão pensando em ir embora da cidade, porque está dizendo que a mão de obra é ruim. Mas o que a gente faz para desenvolver, certo? Então, resumindo, tem 4 coisas que você tem que fazer, tudo isso que eu falei, que você tem que fazer dentro da sua empresa aí, ontem, tá? Estruture toda a atividade, o que todo mundo faz, inclusive a mulher do café tem que ter uma receita em como fazer. Conecte claramente cliente e fornecedor. O que significa isso? Nós pegamos um problema de equipamento, e por exemplo, assim, não acredita, olha o que aconteceu. Eu perguntei para o cara, como é que esse equipamento foi parar lá? Ah, na hora da pressão lá tinha que faturar, nós mandamos. Em pleno século XXI, ano de 2019, nós dizemos que cliente é importante, que garantia é importante. Na hora H, pela meta do faturamento, a gente empurrou o produto. Depois a gente vai atrás. Então nós estamos trabalhando um outro conceito.
do cliente fornecedor. Olha aqui, como é que é essa? E o seu? O Carlos trabalha comigo e a Luísa também. Só que o Carlos trabalha antes de mim e a Luísa depois de mim. O meu conceito é o seguinte: eu não recebo nada com defeito do Carlos, eu não faço nada com defeito e você não recebe nada com defeito de mim. Simples assim. Porque senão o que que acontece? Bota mais um para revisar o que nós três fizemos aqui. E depois devolve aqui para nós três aqui. Ah, mas foi o Carlos que mandou. Aí nós ficamos naquela discussão. Vamos para uma sala de reunião discutir, fazer um máximo para descobrir se foi o Carlos, se foi ela ou se foi eu. Ah, não, mas essa reunião não foi boa. Traz um coordenador. Né? Ah, mas está difícil. Traz um consultor agora para ver o que está acontecendo aqui. Especifique e simplifique toda a trajetória do fluxo. A empresa tem que ir para lá. É por aqui que passa, é por aqui que entra, é por aqui que sai. Então, lá na Dakota, nós temos a forma de sair de dentro da empresa. É muita gente, entende? Vocês conseguem imaginar? Vai chegar a hora do almoço, certo? Tem linhas de produção, cada linha 120 pessoas. Então, o líder fica na frente, apita, ele sai, tem que vir atrás, tem Diana. Senão dá um atropelo, dá confusão, né? Mas e a tua empresa? Que hora que ia chegar? E aí esses dias eu entrei numa empresa e eu cheguei cedo e fui para o relógio ponto. E fiquei lá para... Rapaz, que constrangimento. O horário de expediente é 7h30. 7h33, 7h34, 7h35. Teve um lá que chegou 7h48 no posto de trabalho. Nossa, cara, os caras me olharam já ficavam... E alemão fica tudo vermelho quando olha para a gente, né? Então, o que aconteceu assim, ó? Aí o dono, cara, se solidarizando, mandou mudar o horário. O horário passou para 7h42. Ele disse assim, não vai mudar nada. Eu cheguei, isso foi agora, e fui direto para o relógio. Cara, a turma do 7h33 começou a chegar às 7h48. E assim é. Aí o que eu fiz? Coloquei um método que vai dizer o seguinte assim, cada minuto atrasado vai ser descontado. Simples. Ah, mas o sindicato não deixa, não sei o quê. Aí vem o contador, vem o advogado, né? O advogado então diz, cara, eu não quero que te entender, é você que tem que me entender. O meu negócio está sendo corroído, certo? Especifique, simplifique, trajetória, fluxo, as coisas têm que estar claras, onde começa, onde termina. Dentro disso aqui, a rotina, gente, eu acredito nessa coisa da rotina. Uma empresa tem que começar e terminar todos os dias. Você consegue tirar um relatório no teu sistema que hoje, faturei, tenho tanto para pagar, tenho tanto para receber, minha produtividade foi essa e tudo mais, e meu negócio está dizendo que se continuar assim, até dia 30, meu lucro está garantido? Você consegue enxergar dessa forma? Melhore através da experimentação, no mais baixo nível possível, em direção ao estado ideal. O que quer dizer isso? Faça pequenas mudanças. Não, nós vamos mudar tudo aqui. Vamos mudar esse teto. Troca esse teto, vamos trocar essas cadeiras, vamos fazer um negócio aqui. O cara queria me contratar lá numa cidade de São Paulo, e ele, cara, mas botou um luxo na empresa dele. Mas pensa num luxo, uma mesa dessas de reunião do presidente, sabe? Meia oval, um sistema de comunicação, viva voz, né? Para falar com o cara daqui, lá na outra ponta, e ele montou uma sala de treinamento, café, um bar, tinha até cachaça lá, né? E aí, tudo assim, Leite. E o processo lá embaixo, rapaz, uma droga. O homem quebrando, sem dinheiro. Empatou o dinheiro, mexeu onde não precisava, não sabe fazer coisas lá no baixo nível, coisas mais simples. São as pequenas coisas que estão os resultados. Então, esse é o princípio. E aí a sua empresa pode ser isso, certo? Tudo isso que eu falei está desenhado da seguinte forma, ó. Qual é a base que tem que ser a tua empresa? Todo mundo que está lá, inclusive a tia do café, o cara que pega a pessoa mais simples, ela tem que saber o que a minha empresa faz. Ela tem que entender do meu negócio. Por que ela faz café? Por que ela limpa? Por que é importante às vezes ela chegar mais cedo para que as salas estejam limpas e organizadas e ela vai sair. Então, eu estou falando das pessoas mais rasas do ponto de vista profissional, que dirá o meu contador, que dirá o meu advogado. Porque muitas vezes a gente tem dentro de uma empresa 200 empresas.
Eu tenho uma transportadora, eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa de marketing, eu tenho várias empresas interagindo numa coisa só, certo? E a turma não entende aquilo ali. Eu estou fazendo sim, de uma forma tributária para mim ter um lucro melhor, entende? Mas se as pessoas não entenderem o que você está fazendo, e sabe por que normalmente as pessoas não entendem o que eu estou fazendo? Primeiro, que eu não me dou o capricho de explicar a importância do que eu estou fazendo. Segundo, que eu tenho medo que as pessoas descubram que eu ganho muito dinheiro. Simples assim. Então, se você estabelece uma base em que pessoas, em vez de problemas, se tornam um resultado, a outra base para essa pessoa, você tem que dar para elas, fazer elas perseguirem a eliminação de perda. O que você melhorou para mim esse mês? Ah, mas eu não sei, não sei o que. Dá para ela uma ferramenta de resolução de problemas. Treina, capacita. Então, pessoas perseguindo perdas com uma forte ferramenta de trabalho, certo? Elas vão trazer resultado, certo? E de modo direto, vá sempre observando o trabalho, toda atividade, toda conexão, certo? Toda vez que tiver um problema, pode dizer que tem alguém depois e alguém antes desse problema aí, tá? O problema é quando tu vai resolver um problema, tem que trazer 15 numa sala. Eu fico olhando assim, misericórdia, como é que nasceu esse troço aí? Entende? E a gente vai enxugando, tá? E aquilo que eu falei, crie uma organização que aprende e reflete. E a gente pergunta para as pessoas, o que você está aprendendo? Como você está vendo esse problema? O que você vai fazer com isso? Coach é isso, tá? Ah, eu vou fazer um coach. Eu faço coach, tá? Mas vou te dar 3 perguntinhas que o coach faz. Se você guardar as 3 perguntas, é as 3 perguntas que ele vai fazer. O que você quer fazer? Quais são as possibilidades de fazer isso? Quando é que vai começar a fazer isso? Pronto, terminou o coach. Depois ele vai te ligar de novo. O que você fez que você quer fazer? Por que você não fez? E o que você precisa? Nada, de vez em quando ele faz uma pergunta assim: o que depende de mim para fazer? O que depende de mim para fazer, eu não vou fazer, porque você não vou fazer o que você tem que fazer. Coach é isso. Então corre, vai. Coach, pronto, terminou. 10 minutos, certo? Tá? Eu botei aqui, ó, Lean Learning Center, tá? Todo esse material que eu tenho é dessa empresa que eu trabalho para eles nos Estados Unidos, né? Foi com eles que a gente pegou o material, só para pensar que eu não... Aqui tudo eu copiei, tá? Nada eu criei. Eu só vou vivendo isso. Então, tudo aquilo que eu escrevi, você precisaria construir a sua casa, empresa, e estabelecer esses princípios. As regras estão aqui, tudo aquilo que eu falei. E por que tudo isso, tá? Porque existem outros 4 pontos que você tem que saber conectar dentro da sua empresa. 4. Não decorei nada, não guardei nada, muita teoria, Joel falou demais, não tenho indústria, não sei o que fazer. Mas sai daqui agora com esses 4 caras de cor e salteado. Vamos lá. Primeiro, esses 4 pontos têm que estar muito definidos. O custeio da tua empresa. Eu não estou perguntando o custo da tua empresa para vender ela, eu estou falando o custo do teu processo. Custeio. Eu nasci dentro dessa área, certo? Eu fui promovido com 17 anos para dentro disso e foi aqui que eu aprendi a trabalhar. Então eu considero essa a principal ferramenta. O que é custeio? É a arte de espelhar o teu negócio. Custeio é a arte de espelhar o teu negócio. Quanto custa cada centro de custo dentro da tua empresa? Porque tem muitas empresas que pegam um pacotão e dividem por tudo. Aí depois ela abre um novo produto, um novo mercado, e ela não tem preço competitivo para aquele mercado. E ela diz, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Ó? Todo mundo aqui que compra o produto X ajuda a pagar o produto B. E aí, por quê? Porque você fez um pacotão e dividiu por tudo. Se você está vendendo e está ganhando dinheiro, está certo. Mas se você não está vendendo e não está ganhando dinheiro, você tem que aprender a fazer custeio. Por quê? Em cima do custeio você vai montar o teu orçamento. E por trás desse orçamento vai montar um controle. E eu encontrei contadores, né, que disseram assim para mim: não gosto de trabalhar com orçamento. Porque quando a gente trabalhar com orçamento, a turma quer gastar o dinheiro do orçamento. E eu trabalho da seguinte forma: orçamento é para saber o seguinte, que é a segunda fonte de aumento do lucro, sabia?
Porque todo ano a gente dá uma olhada para o orçamento e diz assim, vamos reduzir 5% dele? Vamos reduzir 3%? Aí a turma se espicha, só deu 1,5%. Ganhei 1,5%. Porque numa empresa que é muito burocratizada, a turma gasta mesmo o orçamento. Entendeu? Então, o orçamento. Depois que você montou o teu custo e montou o teu orçamento, meu amigo, o que você quer saber? Tua fonte de lucro. Porque nas duas anteriores você já determinou o seu lucro. Então você vai olhar para o seu DRE só para dizer assim, era esse mesmo. Deu mais! Né? Por quê? Porque às vezes existem estratégias do negócio que, olhando daqui para lá, eu posso dizer coisas do tipo assim, ó, que nem agora, nós vamos entrar no mercado aí com margem zero. Nossa, vamos quebrar a empresa? Não. Custo é uma coisa tão gostosa, tão fantástica, e lucro é uma coisa tão relativa, que eu posso até trabalhar com margem zero. Como é que faz? Sabendo controlar custo e sabendo controlar o orçamento. DREC, demonstrativo de resultado de caixa financeiro. Acontece o seguinte, como eu tenho problema com os contadores, eles só querem me mostrar as coisas 20, 30 dias depois, eu faço o gerencial e eu trabalho depois olhando para o caixa, porque o contábil trabalha no regime de competência, certo? E o caixa é agora, o dinheiro está entrando, o dinheiro está saindo, o dinheiro está entrando, está saindo. Então, quando você enxerga, você monta a mesma perspectiva financeira do DRE no caixa, você começa a enxergar um demonstrativo de resultado em tempo real. Hoje eu faturei tanto, eu tenho tudo isso aqui para pagar, estou olhando meu fluxo de caixa, posso dormir, minha empresa está segura. E nesse cara aqui, o que acontece? Eu tenho duas situações, tá? Eu tenho nesse momento empresa que tem fluxo de caixa, tem giro, mas não está dando lucro. E eu tenho empresa que não está dando lucro, mas tem dinheiro. Qual é a diferença desse negócio aí? Como é que vê isso? Tá? Acontece o seguinte, quando eu não faço esses 4 elementos andarem juntos, a tendência de eu chegar lá e sangrar o caixa é muito fácil. Fazer um projeto que está fora do orçamento. Eu não estou fazendo orçamento aquele que eu vou perguntar quanto é que custa, não é isso? Eu estou falando do orçamento da minha empresa. Água, luz, telefone, salário, entende? Então eu tenho que ter tudo ali. Tudo que eu previ está no custo, está no orçamento e o meu financeiro está controlando. Mas antes de ele controlar, o meu cara lá da Receita Fiscal não vai me lançar uma nota que não foi autorizada. E assim por diante. São fluxos, conexões, vocês conseguem entender? E ele vai me lançar em tempo real, que eu quero que ele termine no dia, certo? Porque não existe nada de mercadoria que receba hoje, não revise, não confie, não libere. Se mercadoria fica uma semana, não mostrar, pois é, a nota vai para a HD, como é que vai ter resultado? Então o caixa, ele só é nada mais, nada menos do que o validador disso tudo ali. Porque o negócio é bom ver o resultado em dinheiro mesmo, né? Tem tanto na conta, tem tanto ali, meu negócio é só. Aí aqui, eu crio um outro cara aqui, uma outra fonte de receita, aplicações. Essa ganha dinheiro com o próprio dinheiro. E eu trabalhei numa empresa que era assim, a visão dela é simples e pequena. Vou te dar o nome, posso falar o nome, tá? É a Crack Canela e a West Coast. Fui gerente de logística. Uma vez eu peguei meu cartão atrás, estava escrito assim, a missão, ser uma empresa financeiramente sólida. Ponto. Fazer bem, não ser sólido. Não tem que ter grana. Simples assim. Está certo ou errado ou não, eu não estou dizendo. Tá? Mas era isso que eles queriam. E como é que trabalhava lá? Todo ano passava a régua, ou puxava, que era dentro do bolso, botava o orçamento na empresa e os departamentos corriam atrás. Uma vez no meio do processo nós criamos um programa de qualidade. Na hora que nós criamos o programa de qualidade, como aquilo não foi previsto no ano anterior, a pergunta era a seguinte: cadê dinheiro para o programa de qualidade, que era para aumentar a produção? Então teve que entrar o mandato do homem e disse assim, tu tira 2% do teu orçamento, tu tira 2% do teu, nós vamos pegar 10% dos orçamentos aqui para investir nesse projeto. Deu uma maior confusão, já comecei tendo problema com o programa de qualidade ali, porque ninguém queria abrir mão, o marketing não queria abrir mão de dinheiro, as vendas então, é assim que funciona a coisa, certo? A empresa é próspera,
Na verdade era o West Coast, aí foi comprando mais uma, depois comprou mais uma, e assim a gente compra a empresa. E nessa empresa, o único departamento que me assustava era o departamento financeiro. Já vi um departamento financeiro com 5 pessoas lá dentro. Aqui no Espírito Santo, onde eu venho é 2. Né? É o dono, a dona e o que paga e recebe. Aqui não, é um para pagar, um para receber, um para ele, e aí vai indo, né? Então o que aconteceu? Tinha um cara de gravata lá, um senhor, e ele era ex-gerente do banco. Ele sabia o seguinte, ele vendia para ti, não, ele comprava de ti, nós comprávamos palmilha, sola, e daqui a pouco ele descobria que você foi trocar a minha nota com outro, uma factory. Então esse cara ligava, porque a factory tinha que ligar para cá, para saber, ei, fulano vendeu, realmente entregou a mercadoria ali? Sim, aí ele descobria. Então ele foi lá e mandava, vem cá, quanto é que a factory está te cobrando lá? 3,5, 3. Negocia comigo aqui, eu vou te cobrar 1,8 só, 2. Então o departamento financeiro é um departamento de ganho. E a coisa mais linda que tem no demonstrativo de resultado é, em vez de despesas bancárias, a gente chegar assim, ó, ganhos financeiros. Você gostou demais. Mas só que não rola mais. Muito bem, e tudo isso por quê? Porque quer ver, você está nessa encurralada aqui, ó. Antigamente, eu não sei se a tua empresa estava assim, você pega o custo do teu produto, bota o lucro em cima e faz teu preço. Se você está fazendo isso aí, você já está numa sombra, e ninguém te incomodando. Só que tem um detalhe, o mercado, na verdade, trabalha assim hoje, certo? Ele te dá o preço, você estuda teu custo para ver se sobra lucro. Então, onde é que você tem que buscar lucro? No teu processo, nas suas perdas. É lá, tem que ir lá apertar, exprimir, certo? Empresa não é ONG, certo? Nós vivemos um processo que é desafio. Eu fiz um levantamento de qual é o desafio das nossas empresas, das que eu estou e das que vocês estão. Os desafios são esses aqui, ó. Tributário, equipe qualificada, controle de gastos, investimento em tecnologia, lucratividade, mercado e processos decisórios, certo? Pode ter certeza que você tem que olhar e conectar todos esses negócios aqui. Vamos pegar, começar de baixo para cima, processos decisórios. Cara, se você tem um monte de sócio, dá um jeito de ser muito coeso com eles e estabelecer os papéis, porque a coesão vai ajudar a decisão, certo? Se você é sozinho, menos mal, explica para a tua equipe como que você quer, o que você está enxergando e ajuda a turma a decidir. Mercado. O mercado está aí. Ou você está sozinho nele, aí você está bem, ou você está com... Né? E tem 2 caras aí que ajudam muita gente a ganhar dinheiro. Cliente e concorrência. Fica de olho nos 2. Lucratividade. Ela é relativa. Você sabe perder para ganhar? Você sabe ganhar para ganhar mais? Como é que você faz isso? Certo? Tecnologia. Gente, invista em pessoas. Não invista em tecnologia primeiro. Invista em pessoas. Prepare pessoas para receber tecnologia. Melhore. Gastos. O mundo não mudou ainda. Se você não controla as finanças, as despesas, certo? E pode ter certeza assim, a gente está numa empresa lá que a gente tinha discutido, viu lá, ó, mandaram lavar o carro lá, R$40, onde é que já se viu isso? Uma empresa fatura 3,5 milhões, nós discutimos a lavagem de carro que custou R$40. E aí? Algum problema? Não. Simplesmente, cuidado, controle. Cuidado, controle, entendeu? Equipe qualificada. Pessoas se tornando recurso. Quanto é a folha de pagamento? Ele é um recurso. Cada pessoa dessa aí. Eu conheci um cara de uma transportadora, que é uma transportadora, e ele disse assim, cada um ganha aqui, na época era mais ou menos 550, R$600 de salário mínimo. Era uma coisa assim, não tem coisa não. Aqui, se eu contratar uma pessoa, eu tenho que me dar R$1.500. Agora, ele disse que ele tem que dar R$1.500 faturamento. Cortou o super. Entende? Era a proporção que ele tinha. Ele pagava o cara, tinha mais despesas, mais não sei o quê, ia soltar alguma coisa para ele. Equipe qualificada, gastos, equipe qualificada, e tenha um bom contador para te ajudar a fazer um bom planejamento de resultado. Tenha um bom contador para fazer um bom planejamento de resultado. E é ele que vai dizer muitas vezes o caminho da tua empresa. Mas ele
perspectiva, teu planejamento estratégico, está muito claro a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, do processo de aprendizagem, e é exatamente nessa ordem, tá? Se você botar a turma do marketing e das vendas, fazer planejamento estratégico, eles vão botar o cliente em primeiro lugar. Está errado. Primeiro vamos ver quanto é que a gente tem. Depois a gente vai ver para onde a gente pode passear, né? Certo? Ok? Processo totalmente conectado. E pessoas que vão sustentar tudo isso. Se o seu planejamento estratégico não está fundamentado assim, precisamos conversar. E assim, conecte-se com seus clientes e sempre agregue valor.